Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Todo mundo acordado. Eu estava orando hoje de manhã e eu tenho um grande defeito, amados. Eu não sei falar das coisas que eu não estou vivendo. Então, como a semana tem sido uma semana assim, muito abençoada sobre um assunto, eu vou dar prosseguimento a ele, aquilo que Deus está colocando no meu coração. Amém? Eu não consegui, vocês não vão conseguir ler essa Bíblia aí, vocês usam de vocês, porque o trem vai ficar meio claro aí. Deixa eu fazer um caminho. Abre a tua Bíblia em Gênesis. Gênesis 2:7. Dá para enxergar daí, gente? Que maravilha. Parece que o caminhão vai bater de frente comigo, assim. Holofote no meio da fuça. Bom, Gênesis 2, capítulo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quantos acreditam nessa história? Quantos creem que Deus tem esse poder de... Pegou o pó da terra, e aí do pó da terra ele fez essa estrutura, essa carcaça aí que você está aí, que a gente chama carne, com osso, criou o homem, soprou sobre o nariz dele o sopro de vida e tornou o homem uma alma vivente. Trouxe vida ao homem, ou ao boneco do pó, ao boneco de barro, que Deus fez quando tomou da terra. Depois que Deus fez esse homem caiu, ele pecou. Ele teve uma queda. E a queda dele trouxe uma consequência, que está em Gênesis 3. Gênesis 3. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É interessante ler o livro de Gênesis. Por quê? Porque
O livro de Gênesis é um livro totalmente profético. É um livro que não tem cronologia. É um livro que fala do começo de tudo. É um livro que fala da pré-história. É um livro que nós não conseguimos identificar quantos milhões de anos passaram de um versículo para o outro. É um livro que parece, tudo indica ser um livro escrito por Moisés, de que Deus falou assim, escreve aí como foi no princípio. E Deus fala no princípio. Nós encontramos no livro de Gênesis coisas muito proféticas. Por exemplo, se você olhar atentamente para o que nós acabamos de ler, você encontra Jesus já nesse versículo, quando Deus começa a falar das consequências do pecado do homem. Quando ele diz assim, em meio a dores, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando de Jesus, que veio e esmagou a cabeça da serpente. Esmagou Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Ele está falando de Jesus. Quando Deus faz peles, pega peles de animais para consertar a nudez de Adão e Eva, vestir Adão e Eva, ele já está também mostrando aqui em Gênesis que o Cordeiro de Deus iria ser sacrificado. Porque até esse momento nenhum sacrifício havia sido feito. Na pré-história. Inclusive o homem não comia animais, ele era vegetariano, né? Não é assim que está escrito? Comerás a erva do campo, no suor do teu rosto. Não havia morte, não havia matança. E essas peles de animais já fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só consegue entender e enxergar essas coisas quem tem os olhos proféticos para ver. Quem tem uma veia profética para olhar. João Batista, por exemplo, não se enganou. Quando olhou para Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já entendia que era o Cordeiro que iria ser imolado, iria morrer, iria fazer o sacrifício. Mas já estava escrito em Gênesis. Se simplesmente lêssemos o livro de Gênesis, a história de Gênesis, e orássemos para que o Espírito Santo nos trouxesse luz e revelação, nós já poderíamos ver todo o plano da salvação já nos primeiros capítulos da Bíblia, que está no Antigo Testamento. Mas uma coisa interessante que nós temos que saber, e aí eu peguei esse texto, é para que nós pudéssemos entender que somos pó. E do pó fomos formados. E ao pó voltaremos. E o pó também é o alimento da serpente. A serpente aqui é o diabo. Apocalipse 11 fala isso. E caiu do céu, não se achou mais no seu lugar, Satanás, a antiga serpente, aquele que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Então a serpente, a saber, Lúcifer, Satanás, ele também foi amaldiçoado com a maldição que diz que o alimento dele é o quê? Qual é o alimento dele, amados? Entende? Está todo mundo entendendo muito bem. O alimento dele é pó. Pó comerás todos os dias da tua vida. Vai comer pó. Todos os dias da vida, ele vai comer pó. E o que seria o pó? O que seria o pó hoje? Porque estou falando de algo profético, mas é algo assim, amados. Existe uma guerra espiritual, existe um mundo espiritual invisível, porém real, aonde nós, que encontramos Jesus, lutamos para nos santificar a cada dia. Fala comigo assim, santificar a cada dia.
A palavra santo quer dizer separado. A nos separar a cada dia para o Senhor. É uma luta constante contra nós mesmos. A nossa luta é contra a nossa carne. É a maior luta que existe. É contra nós. Por quê? Porque nós temos que parar de alimentar espíritos que se aproveitam do nosso pó. Porque o diabo ele não tem nele algum outro prazer de fazer alguém pecar, de levar alguém ao pecado. Ele só tem um motivo para fazê-lo. Ele precisa se alimentar. Ele precisa comer. E a comida dele é o quê? É pó. É o fruto da carne. Eu vi um videozinho essa semana que me lembrou muito dessa palavra, desse caminho. Um irmão filmou o quintal da casa dele, um formigueiro, fez até um vídeo bonito lá, segundo aquilo que ele queria falar e viu e aprendeu com as formigas. Mas eu me lembrei de uma história. Eu me lembrei de uma história assim. Não é história não, é verdade. Depois você entra aí nos Google da vida, zapeia lá na internet que você vai encontrar. A formiga, ela come um fungo. O alimento da formiga é um fungo, dentro do formigueiro. E o que ela pega fora e leva para dentro do formigueiro é para alimentar o fungo, não é para ela comer. A comida ela não come a folha que leva, o gravetinho que ela leva, a perna de barata que ela pega e leva, o açúcar que você deixou cair, o pedaço do bolo. A formiga ela não é um porco que come tudo que acha pela frente. Ela alimenta a comida dela. Existe um fungo, né? Uma massa de bolo, vamos dizer assim, que ela vai colocando tudo que ela pega lá dentro e ele vai crescendo e ela vai se alimentando dele. Aí existe aquele relacionamento do dar e receber, né? O fungo é um organismo vivo e ele precisa ser alimentado para viver e a formiga precisa se alimentar dele para se manter viva. Então ela dá comida para ele, ele cresce, ela come, ela pega a comida, dá para ele cresce, ela come, aí fica... Tem um nome que dá para isso, eu esqueci. Mas tem um outro negócio. Simbiose. Simbiose, não é isso? É simbiose. Porque é um relacionamento onde os dois se aproveitam do relacionamento. É mais ou menos assim. Um serve o outro. E quando nós olhamos para a vida, nós encontramos esse relacionamento muitas vezes. Por quê? Porque tem pecados em nós que nós não conseguimos vencê-lo. O dia que eu conheci Jesus, eu abandonei de cara alguns pecados. De cara. De cara eu deixei de ser adúltero, de cara eu parei de ser alcoólatra, nunca mais me embriaguei. Mas para parar de mentir eu tive que lutar. Eu tive que me esforçar. Eu tive que querer. Eu tive que pedir ajuda, porque senão eu ia continuar sendo mentiroso. Não foi instantâneo. Não foi assim, eu me converti e aquilo saiu. Quando eu era ímpio, eu parei de fumar. Eu fumava desde os 12 anos de idade. No dia que eu resolvi parar de fumar, eu larguei o cigarro. Um dia eu falei, nunca mais eu fumo. Nunca mais eu fumei. Ímpio, continuei bebendo, continuei fazendo todas as coisas, mas nunca mais fumei, foi uma decisão consciente. Põe no vibra aí. E aí, abandonei aquilo. Mas eu conheço pessoas que encontram Jesus e não conseguem abandonar o vício. Continuo lutando contra aquele vício do cigarro. Eu vi um homem também, esse homem eu conheci, que ele fumava um cigarro atrás do outro, era alcoólatra que nem eu, vivia uma vida desgraçada. E ele se converteu numa situação muito interessante.
Ele saiu da empresa que trabalha, morava em Niterói, e disse que passando pela Alameda, em dado momento, o volante do carro dele ficou duro, não movia para um lado nem para o outro. E ele ouviu uma voz falando com ele assim, ele era maçom, grau não sei o que lá, um grau alto, e ele ouviu uma voz falando com ele assim, olha, eu sou Jesus, e você precisa se encontrar comigo e mudar a tua vida. E aí aquilo passou, ele achou que tinha bebido demais, porque o carro dele era cheio de lata de cerveja, garrafa de uísque, dentro do carro. A vida dele era assim. Gerente de uma empresa onde eu trabalhava. E aí ele ficou assim, parou, pensou, o que aconteceu comigo? Aí o que ele fez? Voltou. Falou, vou dar a volta na Alameda, vou voltar, vou passar pelo mesmo lugar para ver o que foi. De repente está acontecendo algum movimento ali estranho. E ele veio, quando ele chegou no mesmo lugar, aconteceu a mesma coisa. E aí ele parou, segundo ele, fumou 10 cigarros pensando o que tinha acontecido. Aí falou, só tem uma pessoa que pode me ajudar. Eu tenho um amigo que é pastor, uma Assembleia de Deus aqui perto. Não era nem Assembleia de Deus, era a Donep. E ele foi lá conversar com o cara. Chegou lá, o cara falou, cara, é Jesus, cara. É assim, Jesus é assim, o plano da salvação é esse, entrega a tua vida a Ele. Ele orou naquele dia por ele. Ele foi embora para casa já outro homem, mudado. E aí no dia seguinte ele mandou comprar uma Bíblia e começou a ficar apaixonado por Jesus. Já não bebia mais, já não fazia nada, mas ele não conseguia largar o cigarro. Aí tinha um pastor que trabalhava conosco também, ele procurou esse pastor, até pai do Alexandre que está ali. E aí ele falou assim, cara, eu estou em conflito com Deus, porque eu me converti, eu encontrei Jesus, mas eu não consigo parar de fumar. Isso está me angustiando. Aí o pastor, com muita sabedoria, aquela oração poderosa, falou para ele assim, não esquenta não. Se Deus já começou uma obra na tua vida, Ele vai concluir, fica tranquilo, ora, pede para Ele. Fala com Ele, porque o poder está nele, não está em homem algum. E aí ele foi para casa, pensando nisso. E aí começou a orar. E aí ele disse que todo dia de manhã ele entrava no quarto, pegava no banheiro, pegava o jornal para ler. Isso era uma regra diária, todo dia de manhã. Era um cigarro fumando, sentado no trono, lendo o jornal. E ele disse que nesse dia ele entrou e percebeu que ele não levou o cigarro. Quando ele já estava no meio do jornal, ele percebeu que não tinha pego o cigarro. E aí ele, eu não trouxe o cigarro. E aí Deus falou com ele assim, hoje eu estou te livrando da nicotina. Nunca mais ele fumou. Hoje é pastor da Assembleia de Deus lá em Niterói. De vez em quando acompanha a obra dele no Facebook. Deus faz uma obra na vida de qualquer homem que busca Ele. Quantos pode dizer amém? Mas a gente tem que olhar para o pecado e com seriedade falar assim, eu tenho que acabar com ele. Por quê? Porque tem espíritos que se alimentam disso. Tem espíritos que conhecem a tua fraqueza. Os espíritos, eles conhecem onde você é fraco, ele conhece onde ele pode fomentar para te fazer comer. Fazer pecar para que ele possa comer. É uma movimentação espiritual pela vida do homem. Essa semana nós vivemos um momento com a irmã assim, que um dia eu identifiquei nela, a gente conversando, eu falei assim, filha, você tem um complexo de rejeição, você precisa ficar livre disso. Porque esse complexo vitima as pessoas. É horrível. Quem se sente rejeitado não confia no amor de ninguém. Suspeita de tudo. Ninguém consegue ajudar, todo mundo que fala alguma coisa para ajudar, a impressão que a pessoa recebe é que está querendo maltratar, esculachar. Tá? Sempre alguém vai falar é para o mal, nunca é para o bem. É horrível, um relacionamento horrível que aprisiona. Isso vem no complexo. Aí você pergunta para mim assim, essa pessoa está endemoniada? Não. Porque nós temos aquela ilusão de que os demônios só se favorecem daquele que eles incorporam. Né? Se a gente faz uma sessão de descarrego aqui,
É possível que entre um monte de gente que é endemoniado. Um dia o irmão falou isso comigo. Pô, antigamente, né? Tinha umas manifestações assim, agora eu não vejo ninguém cair endemoniado, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A última vez que eu orei agora, eu proibi do demônio entrar numa menina. Quando eu vi que ia pegar, eu falei, eu te proíbo de entrar. Sai daqui. Vem dar show aqui não. Porque se você chamar, vem. Vem ou não vem? Sim ou não? Acredita nisso? Jesus falou, em meu nome expelirão demônios. Por que ele falou isso? Quem sabe? Porque tudo está sujeito ao nome dele. O poder está no nome. O poder não está em nós. Amém? Está escrito, Filipenses 2, ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Todo joelho se dobra a esse nome. Então, se você dá uma ordem para o demônio, sai em nome de Jesus, ele sai. Se você falar, vem em nome de Jesus, ele não vem? Sim ou não? É simples, a gente pode fazer reunião de libertação, e aí é só chamar os demônios. Chama no nome de Jesus que aparece. Aí faz entrevista, faz o que quiser, pergunta de onde veio, que cor é. Aí tem aquela história toda. Aquela história toda que a gente já conhece. Mas, se você ordena e proíbe também que venha, ele se submete ao nome de Jesus. Entende isso? Sim ou não? Então, necessariamente alguém, para estar dando ocasião ao diabo, para estar alimentando espíritos perto da sua vida, necessariamente não está endemoniado, possuído. Está fazendo algo que o demônio gosta. E o demônio pensando assim, inocente, sabe de nada. Então aqui só me... Pode ver. Eu estava conversando com esse assunto, aí tem um irmão que tem problema com ira. Falou, entendi agora porque tudo acontece comigo. O problema dele é ira. E aí ele chega no restaurante, vem a comida de todo mundo, a dele vem? Não vem. A conta de todo mundo vem certa, a dele vem? Não vem. Sai na rua, pega um carro, todo mundo dá uma fechada nele. Parece estar marcado assim, hoje vou espizinhar, não posso nem andar na rua. Tudo acontece, amados. É porque os espíritos que se alimentam disso, eles fomentam, eles criam situação para que você caia. Consegue entender isso? Sim ou não? E aí nós temos que ser vigilantes. Pedro fala assim, vigiai e orai. Fala assim comigo, vigiai e orai. Engraçado, vigiar vem na frente, né? Não é orar e vigiai. É vigia. Sempre alerta. Mantenha atenção. E ora. Por quê? Tem um motivo. Porque o diabo, vosso quê? Vosso quê? Adversário. Anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não é assim? Vigia, amado. Luta. Insiste. Não se deixe levar pelas tramas que o diabo cria na tua vida. Fica alerta a ele. Amarra. Ora. Faz melhor. Pede para o Espírito Santo te revelar as tuas fraquezas. Porque essa história que eu estou falando dessa semana foi tão interessante, amados. A gente ia andar numa história que Deus chegou primeiro. Oh, coisa boa. Não tem nada melhor quando Deus chega primeiro na história. Quando Ele é o primeiro a chegar. A gente está indo para lá já pensando como é que a gente vai tratar desse assunto com a irmã. Já tinha várias coisas na cabeça. Chega lá, vai botar a gente para fora, vai mandar a gente embora, mas a gente tem que ir. Não é por nossa causa, é por amor a ela a gente vai. Quando chegamos lá, a irmã já estava quebrantada, chorando, pedindo perdão de tudo. E falou assim, tu lembra que um dia
Você falou para mim que eu tinha complexo de rejeição? Eu falei, lembro. Deus falou comigo que é verdade. E mostrou para mim todas as minhas rejeições. E mostrou para mim como que eu me porto por conta disso. Aí, são palavras da pessoa, não é minha não. Eu suspeito do amor de todo mundo. Eu não confio em ninguém. Eu não confio nem no meu marido. Quando meu marido fala, eu te amo, eu falo, não ama mesmo, não ama nada. Mas Deus falou comigo. Mudou a minha vida. E aí sabe o que é mais interessante? Porque agora eu estou vigiando, estou ligada com Deus, e aí eu consigo entender, ver a movimentação agora espiritual. E aí eu amarro, porque o Senhor falou comigo assim, veste a armadura de Deus, se blinda com o escudo da fé e avança. E agora quando eu sinto alguma coisa eu já amarro. Não vou sentir isso não, está amarrado em nome de Jesus. Isso é o diabo querendo me levar. E aí a vida vai sendo transformada. A vida vai sendo transformada, transformada e transformada. Quantos entendem o que eu falo? Amém? O Senhor é bom, amados. E nós temos que estar sempre alerta. Tiago diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele... Viu como é que não está endemoniado? Viu que alguém que não está possuído, mas que tem que resistir o diabo? Como? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Quantos querem colocar o diabo para correr? Em nome de Jesus. Quantos querem acabar com a simbiose? Quantos querem acabar com esse círculo vicioso na tua vida? É um círculo, amado. É assim, ó. Outra coisa que eu queria deixar aqui para a gente clarinha. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne quer o quê? Pecar. Viu por que é um bom relacionamento esse, do pecado? Por quê? Porque o pecado, amados, não dói. Para pensar. Pecado é bom. Pecado não dói. Se doesse, quem queria pecar? Ninguém queria, mas dá prazer, qualquer um deles dá prazer. O cara que se droga, ele tem prazer também, ele foge. Ele foge da realidade dele. O tempo passa, ele nem viu. O cara que bebe é a mesma coisa. Não tem pecado que não dê prazer, que não dê uma onda. Todos eles dão. E aí a carne gosta. Por isso que o espírito a carne luta contra o espírito, porque ela não quer fazer o que é do espírito. Não é isso? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. A lei do que, amados? Da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Tem alguém aí que tem inimizade com alguém? Inimigo? Alguém que tu não vai com a cara, crente? Hein, crente? Porfias, ciúmes. Tem algum ciumento aí? Oi?
Porfias, vamos lá no grego. Contenda, disputa, discussão. Iras. Alguém aí com problema de ira? Hein, crente? Ira? Discórdias? Dissensões, facções. Quem é da comunidade Atos aí? Hein? Da Zona Norte, não é? Quem é da comunidade Atos aí, amado? Facções, invejas. Tem gente que vive cantando a música do Kid de Abelha, né? Por que não eu? Por que não eu? O nome disso é inveja. Tem inveja gospel, amado. Alguém é batizado no Espírito Santo, outro que não é, fica, por que não eu? Inveja. Bebedices, graças a Deus, né? Ninguém bêbado aqui, né? Dá um glória a Deus bem alto. Glutonarias. Come, que é uma beleza, né? Tem gente que tem dificuldade de fazer jejum, mas se não comer, morre. Ai, meu Deus. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Alimenta os espíritos e perde a herança. Não herdarão o reino de Deus. É sério isso? O que vocês acham? É relevante? Devemos dar atenção? Sim ou não? Devemos dar atenção. Amém? Agora, presta atenção numa coisa. A carne são obras. Por que são obras? Porque são práticas. São práticas que nós temos que deixá-las. Nós temos que lutar contra ela. E tudo aquilo que você, com a tua consciência ou com a tua vontade, você não consegue abandonar, é espiritual. Você já está aprisionado por um espírito. Consegue entender isso? Porque, lembra que eu falei que o dia que eu falei que não ia mais fumar, eu parei de fumar? Eu decidi, tomei uma decisão. Não quero mais fumar, acabou. E quando você quer parar e não consegue, está cativo. Está cativo. Porque ser cativo e preso é isso. A Bíblia fala, Jesus falou que aquele que peca, ele é escravo do pecado, que ele já foi feito prisioneiro por ele. Então, se você não consegue parar pela tua própria vontade, você está preso de maneira espiritual, você precisa do Senhor. Você precisa chorar e se lamentar, buscar o Senhor, buscar ajuda. Amém? Tem que vencer na oração, tem que se sujeitar a Deus e lutar até que esse demônio fuja da tua vida. Te liberte de fato, porque a verdade liberta. Eu estava tomando café agora de manhã, ouvi um irmão falar assim, as verdades que eu ouvi me libertaram. Foi tão interessante que ele falou assim, eu não participei de um culto onde
oraram, onde teve uma manifestação, mas as verdades que eu ouvi me libertaram. E aí eu pensei comigo assim, bem disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Porque a verdade, ela liberta, amados. A verdade, ela liberta. Porque quando tem verdade, você pode lutar contra aquilo que te aprisiona. Porém, o Espírito não são obras. Ninguém consegue ter obras do Espírito. Está escrito assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Agora não são obras. É aquilo que a proximidade com Deus faz fluir espontaneamente em você, sem que você sinta. É aquilo que quando os olhos são revelados, você começa a praticar sem que você tenha noção. Porque vem de dentro para fora. O fruto do Espírito é um fruto, amado. Ele nasce. Ele aparece em você. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? O fruto do Espírito, ele nasce de um relacionamento. Ele nasce de um relacionamento com Deus. Porque a obra da carne, a prática da carne, ela nasce de um relacionamento nosso com as nossas vontades, com o nosso pecado, com as pessoas à nossa volta. Mas o fruto do Espírito, ele só nasce se for de um relacionamento próprio com o Senhor. Se for imbuído no Senhor. Tem como se encher no Espírito Santo? Tem. Sem ser simplesmente sendo sem ser simplesmente sendo batizado no Espírito Santo. Porque tem gente que é batizada no Espírito Santo, fala em língua, mas continua com as obras da carne. Tem hora que me dá assim um nó na mente, assim. Porque se a gente entender que é só ser batizado no Espírito Santo, o que presumia a gente? Que alguém era batizado no Espírito Santo, começava a falar em língua, sapatear. Não é isso? E aí, tudo mudou na vida daquela pessoa. Mas não acontece assim, amados. Eu conheço um monte de gente, mulher da saia grande, cabelo grande, língua grande. É verdade. Um monte de gente falando em língua e odiando, falando mal do outro, brigando, saindo no tapa, mentindo. Não é simplesmente uma busca sobrenatural. É uma prática. É uma prática. E aí, eu perdi o texto, mas vamos achar. Está aqui. É que eu acabei marcando tudo, né? Como é que eu fiz isso? Nem eu sei. Mas Efésios 5, 18, Paulo fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é ponto final, não. Tem uma vírgula. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em amor. Seremos cheios do Espírito. Amém?
praticando um fruto diferente, deixando o Espírito Santo mover no fruto da sujeição. Acho que eu entendi porque que eu marquei tudo. Vamos lá, vamos começar do 30, do 4:30. A gente está com tempo bastante, dá para ler tudo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, fala assim, longe de mim, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe. Fala assim, conversação torpe. WhatsApp torpe. Facebook torpe. Amados. Fala Deus. Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque antes vocês eram trevas, porém agora vocês são luz. Andai como filho da luz. Amém? Depois, se você quiser continuando lendo, você vai. A Bíblia ensina, tem instrução para todo aquele que quer se encher do Espírito Santo. Amém? Procura andar no Espírito, não cair no Espírito. Tem um monte de gente querendo o fogo de Deus, falar em língua, sapatear, cair no Espírito. Dificilmente eu vejo alguém falando assim, estou cheio de vontade de andar no Espírito. De amar, de perdoar, de fazer a coisa certa, de limpar o coração. Assim seremos cheios do Espírito. Quantos podem dizer amém? Esse círculo vicioso tem que acabar na vida de todo discípulo de Jesus. Amém? Quero te dar um conselho, anota as tuas fraquezas. Eu passei ontem à tarde toda lendo a história de Sansão. O nome de Dalila é fraqueza. A tradução de Dalila é fraco. A fraqueza de Sansão era uma Dalila, era a mulher. Tudo que ele via, ele desejava. Andou tanto pelo que desejava, pelo que via, que ficou cego. A primeira coisa que perdeu foi a vista. Teve os olhos furados. Identifica as tuas fraquezas, amados. Procura ver onde você tem que vencer. Pede ajuda, chora, ora. Fala, Senhor, me livra disso. Quero ser transformado pelo teu poder. E deixa Deus transformar você. Você pode dizer amém?